Olá, boa noite, Padre, sua bênção. Maria Tereza, Ana, sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui. Adriana, a minha mãe, seja bem-vinda, mãe, que alegria. A senhora aqui conosco. Sejam bem-vindos. Sara, seja bem-vinda, Sara, na nossa live. Hoje vamos falar sobre as armas espirituais, né? Um assunto aí muito interessante com o Padre Rafael. O Padre Rafael é logoterapeuta também e vai conversar conosco sobre os recursos que nós temos enquanto pessoas, como que a gente consegue usar desses recursos para poder enfrentar as dificuldades da vida. A Socorro, a Soraya entrando aqui conosco. Boa noite, Soraya, sejam bem-vindas. Manu, seja bem-vindo. A Vera, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver, acho que o padre já está aqui, deixa eu chamá-lo, só um minutinho. Enquanto isso, compartilhe essa live, né? Convidando seus amigos também para assistirem, para participarem conosco aqui desse momento. Vicente, seja bem-vindo, Vicente. Oi, Boa Padre, sua noite. bênção, boa Deus te noite, tudo abençoe. bem? Amém, Que amém, honra. seja bem-vindo. Que alegria estar aqui com o senhor, né, nesse momento, vamos compartilhar aí desse assunto tão importante, né, para Alegria nossa toda vida. minha. Pessoal, dá um retorno para a gente a respeito do som. Vocês estão ouvindo bem? Como que tá para vocês a imagem? Tá com um pouquinho de eco aqui para mim, Padre. Como que tá o seu som aí? Meu som tá bom. O meu tá dando eco? Ó, eu tô ouvindo eco aqui. O senhor me ouve bem? Te ouço bem, te ouço bem. Abaixa um pouquinho o seu volume, então. Vamos experimentar abaixar um pouquinho o volume. Eu abaixei o meu aqui também. Consegue me Pronto. escutar? Tá. O Melhorou? pessoal consegue. Melhorou sim. O pessoal consegue nos ouvir? Tá dando para ouvir? Dá um alô pra gente aí. Dá. O pessoal diz que tá ok, Padre. O pessoal tá Que entrando aqui bom. conosco, a Cristina. Sejam bem-vindos. Marcela, Cristiane, a Vanessa. Temos logoterapeutas aqui na área, Padre. É bom, Olha que né? O pessoal legal, que bom. participando aqui conosco. Rafaela, Soraya, eu já vi. Sejam bem-vindos. Padre, é uma alegria poder recebê-lo aqui para a gente poder conversar, né? Eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal, dissesse de onde o senhor é. Eu sei que o senhor é daqui de perto de mim, né? Nós estamos aí hoje de São Sertal. O senhor é de Santo Antônio do Araquangá, é isso? Olha, eu sou natural de uma cidadezinha do interior de São Paulo que se chama Vicentinópolis, na verdade, que é distrito Ah, de Santo Antônio do Aracanguá. olha só! Mas atualmente sou padre em São Paulo, né? Trabalho numa obra social, se chama Instituto Meninos de São Judas Tadeu. E esse instituto ele trabalha com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, né? Então a gente também tem orfanatos, que são os abrigos, né? E trabalhamos com, são mais de 2.000 crianças atendidas. É um trabalho bem legal, que dá sentido na vida realmente. Que alegria! Bem, para o pessoal que está aqui e não me conhece, né? Eu sou Milena, sou psicóloga, logoterapeuta, sou casada, tenho 2 filhas e estamos aqui, né? Partilhando um pouquinho com vocês das nossas experiências, né, Padre, de vida, do nosso conhecimento e esperamos que seja uma noite agradável para todo mundo, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. E vamos conversar, né, Padre? Eu queria que o senhor dissesse para nós, Padre, como que o senhor conheceu a logoterapia? Como que ela entrou na vida do senhor? Bom, eu atendia muitas pessoas já de novo, né, como seminarista. Atendia em direção espiritual
E então eu comecei a estudar bastante a psicanálise, algumas coisas da psicologia que pudesse me ajudar nessa missão que eu tinha, que eu chamo como Sim. missão, né? Então, eu comecei a perceber que eu precisava de alguma coisa que tivesse realmente consistência na vida. Ou seja, alguma coisa que me faz... Porque algumas psicologias que eu comecei a estudar sempre chegavam num ponto que eu não conseguia ir com as pessoas, que é justamente a questão da espiritualidade, sabe? A questão da gente ser mais do que nós somos, nós pensamos do que nós somos, né? Nós somos limitados e às vezes paravam na nossa limitação. Aí então foi um padre, o padre Rafael Querubim, que hoje mora nos Estados Unidos, e ele me disse, ele falou assim, olha, eu acho que se você estudasse Viktor Frankl, eu acho que seria muito bom. E eu procurei, e aí eu fui para Sobral estudar, fazer minha pós-graduação em logoterapia, e me apaixonei por tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Me apaixonei pela teoria, pelo sentido da vida, e eu comecei a perceber que as pessoas que eu acompanhava também começaram a mudar, a melhorar. E aí eu percebi que, não, isso realmente tem sentido. Então aqui é a minha casa, é onde eu vou ficar. Ah, que alegria. É Você tão bom também quando a estudou a gente se Sobral, né, encontra, né? Milena? Ô, padre, não, eu fiz algumas coisas lá, participei de algumas aulas, mas eu estudei em Campo Grande. Foi uma turma que o Dom Dimas organizou lá, a Arquidiocese em parceria com a Universidade Católica lá do Mato Grosso do Sul, e aí eu estudei lá, foi um curso intensivo. Então na Sobral é mensal, né? O Sim. nosso não, o nosso era integral, era um módulo de férias, então nós tínhamos aula todos os dias, o dia todo. Então foram 3 grandes blocos, né? Janeiro, julho e janeiro de novo. Mas foi uma Uhum. experiência muito rica, muito boa, né? Acabei ficando hospedada lá nesse tempo, né? Vinha para Dracena. Na verdade, eu estou mais perto do Mato Grosso do Sul do que de São Paulo, padre. Eu estou na Sim, é divisa do Mato verdade. Grosso do Sul. Então, daqui para Campo Grande é mais perto, né? Eu acabava vindo aos finais de semana, por conta das crianças, né? Quando eu fazia ainda elas eram pequenas. E foi uma experiência boa. Foi, assim, um grande encontro também, né? Um grande encontro de amor, a logoterapia comigo. Que E é legal, que muito bom, bonito. porque nós vemos que através da logoterapia nós conseguimos assim enxergar a pessoa de uma forma integral, né, padre? E poder ajudar, poder colocar à disposição e poder também fazer com que a pessoa se coloque como responsável da sua vida e da sua história, né? Isso Então isso é mesmo. muito bom. Doutor, eu queria começar contando uma breve história, que é uma história que está nos livros de história mesmo, né? Que há muito tempo atrás, no período do Império Romano, existia o Império Romano era muito grande e existia uma grande influência dos bárbaros. Os bárbaros começaram a invadir o Império e eles eram muito maldosos, né? Quando nós falamos assim, essa pessoa é bárbara porque tem referência àquilo. Ela era uma pessoa que não tinha sentimento. Matava por qualquer coisa. Numa guerra, geralmente, iam só os homens. Os bárbaros iam com mulheres, matavam mulheres, crianças, matavam todas as pessoas. E numa região, né, os homens, os romanos, né, que eram do Império Romano, iam para a guerra. E lá naquela guerra, eles tinham que ficar um tempo e aí depois eles tinham que voltar, porque tinham que plantar para poder sustentar as mulheres e as crianças, e aí eles voltavam para a guerra. Então eles não tinham descanso, eles iam, voltavam, e aí eles não conseguiam ganhar a guerra, porque sempre tinha preocupação de estar na guerra, mas ao mesmo tempo a preocupação de ajudar. Um dia as mulheres daquele lugar se reunirem e falaram assim, não, vocês vão para a guerra. E quem vai plantar, quem vai fazer o que tem que ser feito somos nós. E eu acho essa história muito bonita. Foi o rei pelo qual se circula essa história chama Rei Henri. Era um rei francês. Eu acho essa história muito bonita para falar daquilo que nós vamos falar hoje, que são as armas espirituais, que justamente às vezes nós ficamos como espectadores, vendo as pessoas lutarem,
e vendo as pessoas lutarem por nós, por aquilo que nós precisamos para viver, para ter dignidade, para ser melhores. Nós vemos as pessoas lutando e às vezes ficamos parados, pensamos que nós não podemos fazer algo para contribuir com essa luta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu espero que as pessoas consigam entender que existe em nós armas, que quando nós menos percebemos, nós conseguimos sair de nós mesmos e fazermos algo para que a vida transforme, para que o cenário da nossa vida mude. Sim, com certeza. Nós temos essa força. E eu acho que uma das grandes contribuições da logoterapia para o mundo é justamente apresentar o ser humano dessa forma, né, padre? Com essas forças, com essa potência, com essa força de viver, né? Fala um pouco para nós, padre, da visão de pessoa, como que, né, nós vemos a pessoa na logoterapia. Isso. Então, na logoterapia, nós vemos a pessoa como uma só, né? Nós dividimos a pessoa, né? Digamos assim, pedagogicamente, ou seja, nós dividimos ela só para uma questão de estudo, mas nós sabemos que essas coisas não são divididas na pessoa. Para a logoterapia, a pessoa ela é biopsicoespiritual. Então, ela é um ser biológico. Então, nós somos corpo, e esse corpo ele funciona de maneira material. Nós temos nossos órgãos, nós temos os olhos, a boca, nós somos seres biológicos. E tem um funcionamento próprio, não é verdade? Para você ver, a circulação do sangue é uma coisa que foi descoberta só no século XVI. E até lá nós vivemos nós nem imaginávamos, nós não sabíamos disso e continuamos vivendo da mesma maneira. Então tem uma vida biológica que vive, né? E aí nós temos uma vida psicológica, que é a nossa questão mais interna dos pensamentos, daquilo que da nossa mente em si, né? Daquilo que é imaginação, pensamento, daquilo que são as nossas condições, enfim. Existe uma vida psicológica e existe uma vida que é espiritual. O problema é que essas três coisas não se separam, né? O corpo, a mente e o espírito não se separam. O problema, Milena, é que nós geralmente paramos no biológico, no psicológico e nos esquecemos que em nós existe o bendito do espiritual, de uma dimensão espiritual. E eu não estou dizendo que existe, que Deus, que é espírito perfeito e puro, que ele age em nós. Eu não estou dizendo só isso. Com certeza também isso acontece. Eu estou dizendo que nós, porque Deus é espiritual, nós somos espirituais também. Existe uma dimensão, que é uma dimensão de liberdade, criatividade, que é o lugar onde eu consigo dizer não para as coisas e fazer de uma maneira diferente. E nós temos uma visão integral do ser humano. O grande problema é, às vezes, nós pararmos somente acharmos que somente somos corpo, somente somos os nossos sentimentos, e nós somos muito mais do que isso. Nós somos uma unidade, nós vamos além disso, nós vamos além do nosso corpo, além da nossa mente. Uma coisa interessante, que o corpo e a mente, né, eles são o biológico e o psíquico, eles são muito unidos, né? Eu costumo brincar nas minhas aulas que eles são muito unidos, eles atuam muito juntos e por isso eles são muito convincentes na nossa vida. E o espiritual, ele geralmente é o do contra, né? Ele vai contra essas duas coisas, contra o biológico e o psicológico, porque ele é capaz de olhar para a nossa realidade biológica e espiritual, ou seja, olhar para as nossas doenças, olhar para o nosso jeito de ser e dizer para nós mesmos: não, você não precisa ser assim, você pode ser diferente, você pode ser mais do que isso. E aí quando você vive de maneira espiritual, você consegue produzir coisas na vida que as pessoas não produzem geralmente, né? Vou dar um exemplo só para fechar essa parte, então. Eu lembro da minha mãe, da luta que a minha mãe tinha com um tio meu que é alcoólatra. E a maioria de nós da família não acreditava mais. Ele já tinha sido internado tantas vezes e não conseguia sair do vício. Nós não acreditávamos mais, né? E ela sempre
E aí é o lado espiritual, né? Quando todo mundo falava assim, Maria, o melhor é você abandonar, largar, deixa. E ela dizia assim, não. Consegue entender? Biologicamente e psicologicamente parecia que já estava tudo, não tinha mais jeito. E a minha mãe dizia, não, nós vamos lutar, nós vamos lá, vamos conseguir. E aí foi uma luta dela, muitas vezes até sozinha nessa luta. E aí, hoje meu tio não é mais alcoólatra, não bebe mais, né? E às vezes são coisas assim que a gente pensa assim, meu Deus do céu, parece que a gente sabe que o alcoolismo não tem cura, né? Mas se nós temos espírito, nós conseguimos vencer qualquer situação nessa vida. Se nós somos seres espirituais, nós conseguimos viver. Boa noite, doutora Georgia. Tem uma psicóloga também, doutora Georgia, está aí nos acompanhando. Ah, seja bem-vinda. Padre, e assim, é interessante isso que o senhor falou, né, do seu testemunho, que a gente vê que precisou a sua mãe acreditar, né, ela teve essa força de acreditar na melhora e a força de acreditar que dentro do seu tio ele também ia ter essa força, né, de mudança, de transformar a realidade, de poder superar um vício, né? Então isso prova para nós que nós também temos essa força, né? Tanto de acreditar, e nós também temos que acreditar que as outras pessoas também têm essa força, né? Acreditar no potencial da pessoa humana. Que bonito, Padre, essa partilha do Senhor, né? E as nossas lutas já começam aí, né, Padre? Na nossa briga aí, né? Da dimensão biopsíquica, que andam juntas aí, né? São muito amigas, e com a nossa dimensão espiritual. Acho que nossa primeira grande luta, ela já se instaura aí, né? Nessa dinâmica, né? É isso mesmo. Essa é a luta que começa para a vida toda, mas quem sabe lutar sempre... eu costumo dizer assim, ó, que guerras, muitas vezes, elas precisam alcançar algum objetivo. Não é verdade? Guerras que não têm objetivo Foi, Padre. nenhum. Oi. Acho que tá cortando. Cortou. Fala de novo. Cortou. Voltou. Às vezes existem guerras que não têm objetivo nenhum, porque elas não têm sentido de ser, né? Porque não são simplesmente, elas estão focadas em destruir uma outra pessoa por questões próprias, né? Mas existem guerras que existem um objetivo, que se nós nos colocamos para lutar e alcançar aquele objetivo, nós conseguimos. E dentro de nós existe essa luta interna, porque muitas vezes o biológico vai dizer uma coisa, por exemplo, as pessoas que ficam doentes, logo pensam, pronto, a minha vida acabou. O biológico diz isso, né? Porque parece que, principalmente em doenças terminais como câncer, parece que não tem mais jeito. E de repente, e aí o psicológico fica abalado, né? Porque aí fica pensando coisas ruins, fica pensando pensamentos ruins, a pessoa já se vê com a vida acabada sem nem ter experimentado, de repente ela busca no espiritual uma força e luta com aquilo e ganha sentido na vida e parece que tudo se transforma, né? Essas lutas são muito bonitas e elas precisam ser lutadas, agarradas com todas as forças. Sim, e a nossa proposta hoje é justamente apresentar essas armas, né, Padre, que a gente pode usar. Porque eu acho que a grande luta que a gente tem hoje é contra as forças que querem tirar de nós a nossa humanidade. Né? Essa força, essa forma de ser, né, que é própria nossa do ser humano. Seja pelas ideologias, pela educação que a gente recebeu, às vezes por ignorância, falta de conhecimento, né, Padre? Às vezes também por tendências, nós temos tendências também de temperamento, né? Às vezes não conseguimos nos colocar de forma livre, né, diante da vida. Então, assim, a nossa grande luta é contra essas forças que tiram de nós aquilo que é próprio de nós como ser humano. Então, assim, Viktor Frankl, ele dizia que nós estamos espiritualmente enfastiados, né? A gente às vezes não comenta, eu estou enfastiado disso, né? Quer dizer, já estou cheio disso, né?
Mas, assim, que esse enfastiamento, né, da gente não aceitar, de não falarmos dessa questão espiritual, isso é justamente a causa, assim, da falta de sentido da humanidade. Ele coloca como niilismo, né? Mas é aquela situação da gente se colocar na vida como sem esperança, com apatia, achando que a situação não tem mais solução, né? E aí a gente não se posiciona. Tem uma frase, padre, do padre Francisco Fausto, que ele diz assim, que nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais massificada, em que o ambiente ele é materializado e incrédulo, né? E aí isso despersonaliza as pessoas, massificando-lhes as cabeças, os costumes e os gostos e os vícios. E aí ele continua dizendo assim, que isso anula a personalidade, né? E que essa cultura, ela robotiza a juventude, criando adolescentes e jovens consumistas e hedonistas, né? Numa cultura materialista e pagã. Então eu vejo que isso é a representação dessa nossa sociedade, né? Da forma como nós estamos vivendo e como a gente vê as pessoas viver, né? Essa vida só baseada na matéria, né? No prazer, buscando sempre a felicidade a cada dia, buscando sempre o seu próprio bem-estar, olhando somente para a sua necessidade, se esquecendo de olhar para a necessidade das pessoas. Não só da necessidade, às vezes a gente se nega até mesmo a olhar para o outro, né? A gente não percebe o outro. Então, assim, é como se fosse uma cegueira, né, padre? Uma cegueira espiritual. Então, assim, nós estamos num tempo de luta, né? Num tempo de batalha e precisamos das armas corretas para vencer esse tempo, né? Freud, certa vez, ele disse que a humanidade sabia que tinha espírito. Então, coube a ele, né, com toda a teoria da psicanálise, mostrar que a sociedade, que as pessoas tinham pulsões, né, que nós tínhamos os instintos. Mas aí o que acontece? O tempo foi passando e com isso a gente se esqueceu da nossa essência, né? A gente acabou ficando só nos instintos, só buscando os prazeres dessa vida e a gente perdeu aquilo que é próprio da nossa humanidade. Então, assim, tem uma passagem do filme O Rei Leão, acho que voltou o eco, padre, o pessoal está comentando, eu peguei aqui, vamos tentar regular o nosso som, deixa eu abaixar aqui. Tá muito alto aí para o senhor, padre? Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá? Tá bom. Vamos ver se melhora. Melhorou, pessoal? Dá um ok pra gente. Tem o filme O Rei Leão, o senhor já assistiu, padre? Sim, várias vezes. Sim? Tá. Então, tem o Simba, né? Que é o leãozinho que vai se tornar o rei. E ele passa por alguns problemas, ele acaba se afastando da família, né? Por um tempo. E aí, o que acontece com ele? Ele vai para a floresta e ele começa a viver de uma outra forma, né? Que ele não estava vivendo aquilo que era próprio da essência dele, que era se preparar para assumir e ser o rei. E aí, o que acontece? Certo tempo, dois personagens do filme o encontraram e aí disseram para ele, mas aqui não é o seu lugar. Ele, não, aqui é o meu lugar. Aí um dos personagens pergunta assim para ele, peraí, padre, que o pessoal tá dizendo que o nosso som ainda não tá bom. O senhor tem um fone aí, padre? Eu tenho, mas não tá Um aqui fone de agora ouvir? comigo na minha sala. Tá. Não, vou então abaixar o tenta som. abaixar só mais um pouquinho. Vamos lá, eu vou abaixar o meu mais um pouquinho. Abaixei mais, vamos ver. O senhor me escuta? Escuto. Escuta? Tá. Então, e aí, vamos voltar lá na nossa historinha do Rei Leão. Ele tá lá na floresta e aí a pessoa pergunta para ele, mas por que você não tá vivendo, né, a sua vida? Ele falou, não, essa é a minha vida. Aí ele falou, não, você se esqueceu que você é o filho do rei Mufasa. Aí ele falou, eu sou o filho do rei? Então o que acontece? Ele tinha se esquecido de quem ele era, né? E nós muitas vezes também nos esquecemos quem somos nós. Nos esquecemos que nós somos pessoas e que nós temos essa força, né, de poder enfrentar a vida e de poder vivermos de uma forma humana, né? Então, assim, o que acontece? Falaram assim pro rei, pro leãozinho, lembre-se de quem você é. E essa frase o convocou, né? Por quê? Porque fez com que ele se lembrasse quem ele é. Então, nós também muitas vezes esquecemos,
né? Nós somos. E nós precisamos relembrar, e nós precisamos recordar, e nós precisamos assumir o nosso papel no mundo, que é ser uma pessoa humana, né? E como pessoa humana, nós temos uma força no mundo. Então, assim, vamos conversar sobre isso, né? Que é justamente a gente olhar assim, como pessoa, quais são as armas, quais são os recursos que eu tenho que me possibilitam enfrentar essa guerra, né? Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas nós temos muitas vezes que lutar contra esse mundo, né, padre? Então, assim, vamos conversar um pouquinho. O que o senhor diz? Fala aí uma arma que o senhor acha assim, que é importante da gente trabalhar, da gente se dar conta, né? Para que a gente possa entender. Olha, uma coisa muito interessante que eu percebo que tem acontecido, porque assim, às vezes atendo a uns senhores e senhoras de 60, 70 e às vezes até 80 anos, e atendo, mas a maioria das pessoas que eu atendo hoje são jovens e adolescentes, né? E aí o que eu percebo assim, muito forte, assim, para exemplificar um pouco disso que você está falando, é uma coisa que eu chamo de ditadura do sentir. Então, por exemplo, esses senhores de 60 a 80 anos, senhoras, eles dizem assim, que foram educados para não sentir. Então, tem um senhor que outro dia me disse assim, olha, quando eu tenho dor, quando está doendo alguma coisa, quando eu estou sentindo alguma coisa, eu não consigo falar para as pessoas, não consigo falar para as pessoas da minha família, por isso que eu venho aqui conversar com o senhor. Então, ele não consegue se abrir, então, porque aprendeu que sentir é ruim, sentir não é bom. Já os jovens de hoje, como que sente, já fala e precisa falar e precisa dizer, e eles são muito dominados por aquilo que sente. Quando eles sentem alguma coisa, eles acham que aquilo é essencial para a vida, é a ditadura do sentir. Então eles sentem e precisam dar ouvidos, precisam dar olhar para aqueles sentimentos, né? Então é aqueles que a maior reclamação dos jovens hoje, como você também vê, é a questão do vazio, né? Padre, eu não estou sentindo, eu não estou. Então, assim, quando ele está vazio, que ele não consegue sentir, ele estranha. Ele fica assim. Aí eu falo assim: que bom, você está amadurecendo. Aí ele olha para mim assustado, mas como assim eu estou amadurecendo? Aí eu falei assim, é verdade, porque quanto mais maduro você fica, menos você vai ligando se você sente ou deixa de sentir alguma coisa, mas você faz aquilo que tem que fazer, na verdade? Então eu vejo que a gente vive nesses dois polos. Um polo onde os sentimentos não podiam ser escutados e hoje onde os sentimentos causam muito mal à pessoa, porque as pessoas acham que precisa dar todo o crédito aquele sentimento. Então, justamente isso, e aqui eu falei isso para falar uma das armas que são essenciais, eu acho que para a vida de qualquer ser humano, que é justamente a arma espiritual da autotranscendência. Então, o que é? Nossa, que nome, as pessoas que talvez não estão acostumadas falam assim, nossa, que nome é esse? Que palavrão é esse, né? Autotranscendência. Autotranscendência é para dizer assim, Viktor Frankl diz que é para sair de si mesmo e ir para além de si, ao encontro do outro, ao encontro de uma obra, uma coisa que você deve fazer, enfim, ao sair de si mesmo. Essa talvez hoje seja uma das maiores armas que, quando a pessoa coloca uma arma dessa na sua vida, ela consegue viver. Mas, padre, como assim? Como que eu uso isso nas minhas lutas diárias? Como que eu posso usar essa arma da autotranscendência? Simplesmente é quando eu tenho a capacidade de não ficar parado no que eu sinto, no que eu penso, no que está acontecendo comigo, e eu dou um salto. E não importa muito o que eu sinto, os pensamentos ruins, negativos, isso não importa muito. O que importa é eu sair disso e fazer algo. Porque esse é o grande problema, doutora, e você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. As pessoas têm dificuldade de dar esse salto, de sair dos sentimentos, de sair... Às vezes ela fala assim, filho, às vezes para jovens, né? Filho, vai lá e faz isso. Você precisa fazer isso, padre, mas eu não sinto vontade, eu não sinto... Você não precisa sentir vontade. Você não precisa sentir. Se você olha
e vê que tá certo fazer aquilo, você vai e faz. Mesmo que seu coração não, mesmo que você não sinta, porque senão você fica preso em si mesmo. Eu preciso sentir, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, sabe, eu preciso ter isso dentro da minha mente, do meu coração. E às vezes as pessoas, e hoje em dia muito, né, as pessoas têm muitos pensamentos negativos por causa do sintoma de ansiedade que está em todos os lugares, né? Até uma psicóloga amiga me diz assim: Padre do céu, vai ter que colocar Rivotril na caixa d'água das cidades. Porque as pessoas estão... E Deus que me livre de uma coisa dessa, né? Mas é só brincadeira, né? Mas para dizer assim, que as pessoas estão muito ansiosas. E por conta da ansiedade, elas acabam tendo essas faltas, né, de sentimento, essas faltas de sentido mesmo na vida, né? De vazio. E aí elas ficam prostradas, não se orientam, não saem daquilo, não é verdade? Então acho que eu começo com essa arma espiritual, doutora, essa arma da autotranscendência, do sair de si mesmo, do não se importar muito com o que você está sentindo, mas fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que deve ser feito. Eu acho que essa arma é uma arma importantíssima para qualquer pessoa, principalmente as pessoas que têm alguma doença da mente, como depressão, síndrome do pânico. E quem tem ansiedade, é isso mesmo. Sai disso, sai do centro, não fica focado em si, foque no que está fora de si. E aí com certeza a pessoa vai ser liberada desses maus pensamentos, desses maus sentimentos, porque ela saiu de si mesma. Acho que essa arma para a gente começar é ótima. E aí se a senhora quiser vir com uma próxima arma, fica à vontade. Quero sim, mas eu quero só comentar ainda sobre a autotranscendência, né? O senhor falou que a gente fica muito na questão do sentir. Vamos pegar o exemplo agora recente da nossa campanha da fraternidade, né? O tema foi viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, assim, a gente pode até fazer uma analogia dessa frase. Por exemplo, viu, nós usamos a nossa dimensão biológica. Sentiu compaixão. Então, a gente sentiu compaixão. A gente mexe com a nossa dimensão psíquica. Só que, se a gente ficar só no sentiu, a gente vai ver a necessidade do outro e a gente vai até sentir compaixão. Só que a gente não vai se mover na direção do outro, né? Então, para cuidar dele, né, para a gente poder completar a ação aí de fraternidade e da vivência da autotranscendência, a gente precisa dar esse passo de decisão, né? E o que possibilitou ver, ter compaixão e cuidar a dimensão espiritual, né? Porque se a gente tivesse movido só pela dimensão biológica e psíquica, a gente teria visto e teria sentido a compaixão. E a gente ia parar por aí. Então, assim, esse cuidar exige uma decisão, né? Então, assim, a gente é capaz disso. A gente é capaz de não ficar só ali na dimensão biopsíquica e de poder avançar, de poder sair de nós mesmos, né? Em direção ao outro. E isso vai exigir um posicionamento. Então, assim, essa posição de cuidar, de sair, ela só é possível porque nós somos seres espirituais, né? Então, assim, uma grande força dessa arma aí que o senhor colocou, né? Eu vejo também que a gente tem como... Tô rouca, desculpa. Deixa eu beber uma água aqui, padre. Às vezes a voz falha. É o biológico. A gente fala o dia inteiro, né? A gente fala o dia inteiro. Então, assim, uma arma também que a gente pode usar é o autodistanciamento, né? O que é esse autodistanciamento? É a gente procurar tomar distância da situação, porque às vezes a gente se envolve tanto no problema que a gente não consegue se diferenciar do problema e da dificuldade, né? E aí aqui tem uma situação, assim, interessante, uma dica para vocês. O pessoal mais antigo aí, talvez o senhor é mais novo, não vai ter assistido. Quem assistiu Tom e Jerry aí? O pessoal assistiu Tom e Jerry? É da minha época, padre. Com certeza, da minha também. Assistiu? Ai, então tá bom. Então, assim, quem assistiu Tom e Jerry, se a gente vê assim, ele sempre que o ratinho que o gato começa a correr atrás do rato, eles começam a dar volta em volta da mesa, né? E fica aquela correria em volta da mesa e um corre, outro corre. O que o ratinho faz?
toda vez, num determinado ponto da situação, o ratinho sobe em cima da mesa. E aí, a hora que ele sobe na mesa, o que acontece? Ele tem a visão da onde que o gato está correndo, para onde ele tem que pular. Então, assim, às vezes na nossa vida, a gente tem que ter essa postura do ratinho, né? De sair da situação ali, do arranhamento, da correria, e a gente precisa tomar distância e poder olhar a situação de fora. É como se fosse olhar de cima, né? Para a gente poder perceber melhor que decisões tomar. Então, isso também nos ajuda, padre, né? A tomar posição diante da vida, a não se misturar com as situações, né? O padre Wesley disse que nunca viu Tom e Jerry. Poxa, padre, mas vamos fazer essa experiência, né? É que ele é mais novo que a gente, então tudo bem, né? O pessoal mais novo, de fato, não assistiu Tom e Jerry. É verdade. Eu queria comentar do autodistanciamento, que é essa capacidade, é interessante isso, né? A gente fala do autodistanciamento, essa capacidade que a gente tem. Só o ser humano tem isso, né? O animal, ninguém faz isso. Ele é como se ele saísse de si mesmo e pudesse se olhar de cima, né? Pudesse ver o que ele está fazendo na situação. Aí de vez em quando eu faço isso. Eu saio de mim e olho para mim e falo assim, Rafael, olha o que você está fazendo, isso aqui vai dar isso. Porque você tem uma visão maior do todo, né? Das circunstâncias. E uma coisa que é muito interessante... Até vou usar um exemplo da doutora Georgia que está acompanhando a gente. Um dia nós estávamos conversando e ela me falou, e realmente é verdade. Ela falou assim, padre, percebe como que os nossos vínculos, eles estão cada dia mais em crise. Né? Então, por exemplo, doutora Milena, a gente vai... quando nós éramos pequenos e a gente tinha que aprender... sei lá, uma receita de bolo, fazer um bolo. Você ia perguntar para quem? A gente perguntava para quem? Ou era para a mãe, ou era para a avó, enfim, era para alguém da família ou alguém conhecido. A gente perguntava para alguém, e alguém vinha, nos ensinava como faz e tudo mais. Hoje, o que as pessoas fazem? Hoje, o que um jovem faz? Se ele precisa fazer um bolo, ele pergunta para quem? Para o Google. Para o Google. Ele não pergunta. Então, assim, os nossos vínculos... eles vão e a gente não percebe isso. Nós vamos perdendo os vínculos porque nós vamos fazendo vínculos de outras maneiras, né? E a gente acaba perdendo, a gente não percebe que a gente acaba perdendo coisas que são muito importantes, como por exemplo, esse tipo de vínculo que nos causa, esses tipos de vínculos, eles causam a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde, inclusive, espiritual mesmo, no sentido assim de que é importante ter o contato com a outra pessoa, é importante. E se eu não faço um autodistanciamento na vida que nós temos hoje, e se eu não começo a perceber essas coisas, eu começo a me relacionar, principalmente em épocas de pandemia, eu começo a me relacionar muito mais com aquilo que não tem carne, osso, mas me relaciono só de maneira virtual. E aí isso é um problema. Entende? E o autodistanciamento é justamente essa capacidade da gente nos olharmos. Olha, como é que eu estou fazendo? Não, e aí eu coloco vírgulas e pontos finais na minha vida. Então eu falo assim, olha, eu preciso ter um tempo com a minha família, um tempo que seja de qualidade. Eu preciso fazer alguma coisa que me faça me relacionar com outras pessoas, conversar com outras pessoas. Eu preciso fazer. Aí é como se eu mesmo me policiasse, né? Se fosse policiar de mim mesmo, né? Olhasse aquilo que eu não estou fazendo bem, que eu não estou fazendo direito. Então essa arma que a senhora traz é importantíssima, porque é a arma do vigia. Sabe que na palavra de Deus tem muito isso. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus nos convida a ser vigias, né? Vigia. Eu vou te confessar que eu achava tão cansativo isso. Porque quando fala assim, meu Deus, vigia, eu falo, meu Deus, eu vou passar minha vida inteira vigiando o que tem que acontecer. Eu ficava pensando assim, né? E aí São Paulo, depois que eu fui estudar as cartas de São Paulo, eu entendi o que significa a palavra vigia. Porque vigia, nós só temos aquela noção de que é aquele cara parado,
olhando para tudo quanto é lado, né? Meu Deus, isso vai acontecer, não posso deixar, atento a tudo que vai acontecer, não sei o quê, aquela coisa louca, desbaratinada, então a gente tem uma impressão mais ou menos assim. Mas São Paulo diz que vigia diante de Deus quem rejeita as obras das trevas. Na verdade, o vigia é aquele que está pronto para perceber as coisas. Não é aquele que fica alucinado, ou seja, olhando tudo, atento a tudo e não consegue ter vida própria. Não. É aquele que na vida ele tem a capacidade de percepção. Ele tem a capacidade de perceber, de separar. Isso é mal, isso é bom. E mesmo que o mal seja prazeroso, eu não posso viver isso daí. Eu preciso viver de uma maneira diferente. Sim. E escolher, né, padre? Tomar uma decisão, a gente é capaz de decidir pelo bem, né? E aí já entra em outra arma, né, padre? Que é a liberdade. Isso mesmo. Nós somos livres para poder nos posicionar e para poder escolher, né? Que decisão que nós vamos tomar, né? Até mesmo para decidir não tomar posição. Né? Se a gente escolher cruzar os braços e permanecer do mesmo jeito e se acomodar no nosso problema, na nossa vida, é uma escolha. Né? Isso. Então... E aliás, doutora, a gente tem a liberdade como uma arma. A gente pensa que a liberdade é um problema, né? A grande maioria das pessoas pensa que ser livres é um grande problema, né? E na verdade a liberdade é um aliado. A liberdade, ela é a nossa maior, é uma das maiores armas que nós temos para falar a verdade, né? Porque ela por causa que nós somos livres, nós somos capazes de tomar uma atitude na vida que seja diferente de tudo o que as pessoas estão vivendo, o que as pessoas estão, talvez a gente pense que precisa entrar na onda, mas não é muito bem assim. É verdade? Então assim, ó, quando a gente fala que a liberdade é uma arma, nós estamos justamente querendo dizer o seguinte, que na vida existem coisas que nós não escolhemos. Eu não escolhi nascer com esse nariz, com esse olho, com o meu biológico, né? O meu biológico eu não escolho. E ainda bem que eu não tenho escolha, né? Porque ele respira sozinho, por exemplo. Assim, a respiração é uma coisa que acontece sozinha, né? Eu não preciso ficar pensando. Senão a gente ia errar, né, padre? A gente ia errar. É verdade. Então, tem coisas que não escolho. As características que eu nasci, tem certas coisas que não dá para escolher. Aí você pergunta assim, tá, mas se eu não escolho, onde é que eu sou livre? Aí Victor Frankl vai falar assim que a única liberdade que nós temos é a liberdade interior. Então é nesse lugar que nós... Quando fala assim, onde é que o padre Rafael é livre? Onde é que a doutora Milena é livre? Nós somos livres no nosso interior, no espírito. Porque o espírito é livre. E aí ele é capaz de fazer escolhas diante de tantas situações. Nós somos capazes de fazer escolhas. Mesmo que o nosso corpo mande, mesmo que o nosso psíquico fique abalado, mesmo nós somos capazes de ir além dessas situações. Por isso a liberdade, e a liberdade interior, né, é o lugar onde nós somos livres. É esse lugar. Então, recolher-se ao interior, recolher-se às nossas decisões, às nossas atitudes, fazer uma escolha livre, isso é muito importante, porque as escolhas livres, elas são de ser inteiro. Elas são tudo que eu sou. Tudo que eu sou. E quando eu escolho com tudo que eu sou, aí então as coisas acontecem na nossa vida. Um dia um menino perguntou para mim assim, padre, como que eu tomo uma decisão? E até escrevi um livro sobre isso, né? Qual a decisão que é certa e qual a decisão que é errada? Ele fica pensando assim, como que eu tenho a certeza de que aquilo que eu vou escolher, aquilo vai ser certo para a minha vida? E eu disse para ele assim, olha, no campo da liberdade, não existe o que é certo e o que é errado. Na liberdade existe a responsabilidade. Então, você precisa escolher. E aí, no momento que você escolhe, que você é livre, faz a sua escolha, então toda escolha tem consequências. Se você é responsável pelas consequências, se você agarra elas e fala assim, bom, eu escolhi. E essas consequências aqui, talvez não são aquelas que eu queria. Mas se você agarra e é responsável com elas, então a sua escolha é certa. Mesmo que as consequências sejam ruins.
Porque aí você tem como lutar diante dessas escolhas a partir da sua responsabilidade. Só mesmo quando você é responsável que você consegue ser livre, né? Não existe liberdade sem responsabilidade. Não é, doutora? Não tem outra maneira. Sim. A gente precisava ter essa consciência, né, padre, de que a liberdade existe para sermos responsáveis nessa vida, né? E que as nossas atitudes, elas vão construindo a nossa história. A gente vai construindo a nossa identidade aqui no mundo através das nossas escolhas, né? Por isso a questão da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, né? Pelos nossos sims e também pelo nosso não. Porque dizer não, às vezes, para uma situação é uma forma de escolher, né? Eu gosto muito de um exemplo de São Bernardo de Claraval. Ele fala sobre o livre-arbítrio e ele diz assim, que quando eu sei que eu estou sendo verdadeiramente livre, né? Quando eu estou diante de uma situação, então, assim, muitas vezes na vida a gente é orientado, olha, você não deve fazer isso. E aí a gente sabe que nós sabemos que não devemos fazer, né? Mas ele diz assim, que em algumas situações nós somos capazes de olhar para aquela situação e falar, não, eu posso não fazer. Então tem uma diferença. Quando eu não faço, porque eu sei que não pode fazer, eu estou obedecendo uma regra que eu aprendi, né? Eu estou respeitando aí uma coisa que me foi ensinada. Mas quando eu não faço, porque eu me coloco assim, eu posso não fazer isso, então aí eu estou agindo de forma verdadeiramente livre, né? E o padre falou da questão da liberdade, que a gente não é algumas coisas nós não somos livres, mas nós sempre temos a nossa liberdade interior, né? Isso ninguém pode tirar de nós. Nós podemos perder tudo nessa vida, né? Vamos pegar o exemplo aí do Viktor Frankl no campo de concentração, né? Ele perdeu tudo, ele perdeu as pessoas que ele mais amava, ele perdeu até um livro que ele levou com ele, né? Os manuscritos de um livro. Ele se viu ali naquela situação onde as pessoas perdiam até a dignidade, né? Muitas vezes. E ele conseguiu manter essa liberdade espiritual, né? Por quê? Porque isso ninguém pode tirar de nós. Então, no mundo também. A gente pode perder tudo que a gente tem. A gente pode perder casa, a gente pode perder uma pessoa que a gente ama, a gente pode perder o emprego, né? Pode acontecer um monte de situação na vida, mas a nossa liberdade interior, que é aquela força que a gente tem como pessoa de dizer, não, eu não vou me sucumbir diante dessa situação e diante desse sofrimento, isso ninguém tira de nós, né, padre? Então, assim, é uma grande arma que nós temos, né? O mundo pode passar, mas a gente vai continuar aqui firmes, sendo livres e podendo tomar posição, mesmo diante do sofrimento, né? Então, acho isso muito bonito, acho essa arma muito forte, padre. Muito A forte. liberdade. Sabe, Né? tem uma coisa nessa arma, na liberdade, que é muito interessante. E o ser humano, todo ser humano precisa disso. Sabe que isso foi uma coisa que eu trabalhei muito dentro de mim no seminário quando eu descobri isso. Quando a gente descobre a nossa liberdade, é justamente essa capacidade de ser. Opa, acho que a doutora. Cortou, padre? Cortou. Cortou? Você está me escutando, doutora? Eu estou escutando. O senhor está me escutando também? Cortou um pouquinho. Agora estou escutando, tinha travado. Não estava escutando, não estava vendo. Para mim voltou, pessoal. Tá Mas ouvindo? olha, a liberdade. Oi? Oi, padre, dá para ouvir, pode continuar. Posso continuar? Então tá bom. Pode. Então, assim, a liberdade, ela nos dá um sentimento, assim, de que nós somos infinitos. E isso é muito importante. Por que que eu digo isso? Porque geralmente, se nós formos nos analisar mesmo, a gente tem muitos sentimentos de finitude, de que as coisas não vão acabar, de que as coisas não vão dar certo, de que as coisas são limitadas. E na verdade a liberdade ela nos mostra de que as coisas elas são infinitas. E quando eu me coloco diante de uma situação e eu falo assim, não, é infinitas as situações que tem em volta de mim, eu sou um ser infinito. Quando eu me posiciono no mundo dessa maneira como um ser infinito, nada se torna barreira.
tudo se torna aprendizado, tudo se torna uma luta com conquista, tudo se torna um jeito novo de fazer as coisas, porque a liberdade é isso, a liberdade me diz que diante de qualquer situação eu tenho inúmeras possibilidades de fazer aquilo. E então eu não sou fechado, não existe só um jeito, entende? Então eu estou no hospital e de repente sou acometido de uma doença, o médico diz assim, olha, você tem essa doença. E aí se eu sou finito, eu olho para aquilo, pronto. Essa doença tem esse sintoma, vai acontecer isso comigo e pronto, e acabou. E aí tem pessoas que quando como infinitas, como livres, realmente como liberdade, como pessoas cheias de possibilidades, elas olham para aquilo e falam assim, não, isso não vai me deter. Então elas começam a olhar de uma maneira diferente. E há pesquisas científicas diante disso, né? Que pessoas que olham assim para a vida, geralmente elas não têm os sintomas que aquela doença causa. Elas geralmente são livres dos sintomas, porque vivem diferente. Uma pessoa que tem sensação de que está de que está sucumbida a uma situação, ela se entrega e objetivamente vai acontecer aquilo, né? Mas existem pesquisas científicas que dizem que as pessoas quando não se entregam naquela situação, vivem de maneira diferente, de maneira infinita. Então agora eu estou numa cama de hospital, eu não posso andar, mas eu posso falar com as pessoas, eu posso fazer alguma coisa, eu posso escrever, eu posso fazer crochê, eu posso fazer alguma coisa nesse sentido. Então as pessoas vivem. Eu lembro muito de uma amiga minha, Cidinha. O médico dizia que ela foi acometida de um câncer muito grave. O médico disse que ela tinha muito pouco tempo de vida, coisa de 2 meses. E a Cidinha viveu tanto tempo. E o que a Cidinha fazia? Ela fazia crochê. Ela falou assim, o câncer dela foi na perna, ela não podia andar, e ela começou a fazer crochê, artesanato, e você chegava lá, e ela estava fazendo as coisas assim, sabe, e aqui fazia isso para vender, fazia isso para alguém, para dar para alguém. Então isso é muito interessante. Ela viveu muito tempo, porque ela se colocou como infinita. Não, eu não vou parar aqui. Algo vai dar certo. Sim, padre, o Doutora? pessoal está reclamando da nossa internet, né? Acho que está caindo a imagem para o pessoal. Eu consegui ouvir o senhor bem, né? Acho que o pessoal ouviu também. Pessoal, voltou a imagem? A sua imagem o senhor consegue tá me parada. ver? Está parada? Acho que a gente podia tentar entrar de novo. Vamos fazer essa experiência? Que o pessoal, várias pessoas já colocaram aqui para nós, né? A irmã Cláudia, o pessoal tem falado que a imagem está travada mesmo. Então faz assim, pessoal. Ó, fiquem conosco. Eu vou derrubar aqui e já chamo o padre de novo e a gente continua. Nós ainda temos várias armas para apresentar para vocês, tá bom? Só um minutinho, vamos lá.